Ah, era para aparecer a resposta aqui de todo mundo. O Alex depois, não sei se já tem aí a resposta, Alex, de quantos responderam. Isso, falta 6 pessoas para responder. Já vou compartilhar as respostas. Ok. A gente teremos um culto bem interativo. Você vai estar participando o tempo inteiro, tá bom? Ok, Alex, pode nos mostrar o que apareceu. Uau, glória a Deus! 100%, glória a Deus, glória a Deus. É isso mesmo, irmãos. A intenção, a ideia foi que a gente possa estar com a mente desperta, né? E o versículo que Deus me deu foi muito interessante, porque a equipe tem um período de oração logo antes do culto. O versículo que Deus me deu foi exatamente a oração que o pastor Sérgio fez pelo culto de hoje. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus me deu essa palavra para iniciarmos o culto, né? E o Senhor, ele veio, ele está conosco para receber o nosso culto. Você não veio aqui assistir um culto, você não veio aqui só para ouvir uma mensagem, você veio prestar um culto, né? Talvez isso a gente tem mais claro quando a gente está lendo o Velho Testamento, quando a gente tem imagens de filme, né? As pessoas levando uma oferenda para o seu Deus, né? Ou o povo de Deus mesmo indo para o tabernáculo, para o templo, levar uma oferta para o Senhor e cultuar a Deus. É isso que nós viemos fazer. Nós não estaremos passivos, é ativo. Por isso que quando tem o louvor, a adoração, é hora de você prestar esse louvor, essa adoração através da sua boca, através do seu coração, de você se conectar ao Senhor. Nós viemos prestar um culto a Deus. Você não veio para receber, você veio para dar. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E nós vamos abrir agora o microfone e durante 3 minutinhos, rapidamente, nós vamos orar em conjunto, tá bom? E logo em seguida, então, eu vou pedir, depois de 3 minutos, o Alex vai fechando o áudio e eu faço oração para a gente continuar o culto, tá bom? Podem abrir o seu microfone. Vamos orar, vamos declarar para o Senhor que a gente veio aqui para cultuá-lo. Amém? Quem ora em línguas, pode orar em línguas também. Tenha liberdade, em nome de Jesus. Vamos Querido, orar. nós adoramos o Senhor, nós te glorificamos pelo privilégio de estarmos juntos para te adorar, de nos encontrarmos nesse momento, prometeu que nunca para nos dar toda a deixará, glória, jamais honra, nos louvor ao Senhor, abandonará. porque o Senhor merece, o Senhor é digno de toda a glória, honra, louvor e adoração. Tu és o Deus soberano e supremo. Não há outro Deus além de ti, não há outro Deus senão o Senhor. Grande é teu nome, grande é o Senhor. Digno de toda a glória, O tempo como o Senhor ó Pai, continua nós derramando queremos a nos graça da entregar. misericórdia Ó sobre Deus, nós. muito mais do que merecemos, grande mais que as nossas palavras, nossos Sobre nós, pensamentos. Pai. Eu Oh, quero te entregamos louvar, os nossos quero dias, agradecer, um Senhor. sacrifício vivo e agradável a ti, para a glória do teu nome, Senhor. Deus, recebe, Senhor, a nossa vida, recebe, Deus, tudo que nós somos. Recebe, Senhor, a nossa consagração, a nossa dedicação, recebe, Deus, a nossa obediência. Recebe, Senhor, ó Deus, corações, mentes, alma, o espírito rendido ao Senhor e pronto para te adorar, pronto para te glorificar, pronto para honrar o Senhor e te adorar e te exaltar em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Nós nos entregamos em tuas mãos e nós glorificamos a ti. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos amado, suprido as nossas necessidades, Pai. O Senhor tem derramado da tua graça, da tua misericórdia sobre nós. Nós te adoramos e nós te exaltamos. Que o Senhor seja adorado sempre. Ó Deus, nós pedimos não só agora, enquanto estamos cultuando juntos como igreja, mas no dia a dia, Pai, todo dia de hoje, de segunda a domingo, Senhor, nós possamos te adorar e glorificar o teu nome. Queremos viver para o Senhor. Queremos viver, ó Deus, ouvindo a tua voz e fazendo, Pai, a tua vontade em nome de Jesus.
Pai, dá que a gente priorize, ó Deus, a intimidade com o Senhor, que nós possamos te adorar e glorificar, ó Deus, colocando em primeiro lugar um tempo diário com o Senhor, na tua presença, abrindo o nosso coração, Senhor, ouvindo a tua voz, a tua palavra, meditando nela dia e noite, como a tua palavra nos chama a fazer, Pai, orando sem cessar. Ó Deus querido, que a nossa adoração se reflita, ó Deus, numa atitude de intimidade, de buscar a tua direção, de nos prostrarmos aos teus pés, de estarmos diante do Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te adoramos e glorificamos, nós te exaltamos, ó Deus. Pai querido, eu entrego em tuas mãos as nossas famílias, que a nossa família, cada um de nós, onde nós estamos, nossa família possa te adorar. E através da nossa família nós possamos. Sobre a Naomi, a Marlene, em nome de Jesus. Deus, nós queremos te adorar, nós queremos te agradecer, porque o Senhor está presente. Espírito Santo, obrigado por habitar em nós. Oh, tu és bem-vindo, Espírito Santo. Esse culto é para adorar o Senhor. Nós viemos aqui prestar culto. Senhor, nós viemos aqui trazer as nossas ofertas. Nós viemos aqui abrir a nossa boca e declarar o nosso amor para o Senhor. Pai, fala conosco, do começo ao fim desse culto, estamos com a nossa mente aberta, o nosso coração receptivo, nós queremos ouvir a Tua voz, nós viemos aqui, ó Deus, para Te adorar, e por isso, Pai, nós pedimos agora, prepara os nossos corações para a Santa Ceia, que o pastor Massach vai ministrar sobre nós, nós oramos em nome de Jesus, amém, Senhor. Pastor Massach. Amém. Então, irmãos, nesse momento vamos celebrar como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, como noiva de Cristo, a ceia do Senhor. E aí eu peço assim que os irmãos que têm a família próxima, que se juntem, né? Deixem a câmera que vocês estão filmando o teto, filmando a parede, e se juntem a uma câmera, né? Para que nós, assim como está com a família Carvalho, né? O Mitz, a Eliana, né? Tá todo mundo juntinho ali, né? Que a família pode juntar, né? Para que nós possamos celebrar em comunhão, todos juntos, a ceia do Senhor. Né? Porque a ceia do Senhor é algo que são um dos mandamentos que Jesus nos colocou. Né? Aqui, o próprio Senhor Jesus, em João, no Evangelho de João, ele falou, quando estava falando de multidões, sobre um vislumbre do que é a ceia do Senhor. Né? O que ele disse lá? Então, várias perguntas fizeram e ele respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Então, irmãos, iremos hoje celebrar que Jesus permanece em nós. Por isso mesmo, nós estamos aqui reunidos como corpo de Cristo e essa ceia só tem sentido para aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, como aqui acabamos de ler, né? E para aqueles que ainda não fizeram, né? E hoje em dia nós expressamos isso através da reafirmação do compromisso com Jesus, entregando nossa vida a Ele e publicamente isso reafirmado através do batismo, né? Então, é um hábito, é um costume da nossa igreja que participemos da ceia do Senhor apenas aqueles que se encontram nessas condições, mas isso não exclui aqueles que não se encontram, né? Para aqueles que não se encontram, orem a Deus, peçam a Deus que o Espírito Santo venha e lhes diga o momento certo para participar do povo de Cristo, do povo que Jesus escolheu Jesus como Senhor e Salvador, para que possamos todos juntos estarmos aqui. Porque lá em Coríntios já fala assim, né? Porque aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, né? Então, por isso mesmo, essa nossa ceia só tem sentido para nós que já cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, e nós estamos aqui juntos para glorificar, como já foi falado no início do culto, para cultuar o Senhor. Então, aqui nós estamos em comunhão, né? Então, como povo de Cristo, vamos partir o pão, porque esse é o momento onde a igreja também
tem a noção de comunidade. É no partir o pão, no ceiar juntos, que nós criamos. Por isso mesmo que o Senhor Jesus colocou instituiu a ceia do Senhor, para que nós tenhamos essa ideia de que somos uma comunidade, somos uma família, somos corpo de Cristo, né? Aquela música, somos corpo, assim bem ajustados, totalmente firmados, né? Unidos no amor e no sangue de Jesus. Então, nós temos um laço, uma união que é inquebrável, que é o sangue do Cordeiro. Esse é o laço que nos une, é isso que nós comemoramos aqui hoje. Amém. Então, irmãos, vamos ficar um momento em oração, porque, como acabamos de ler, aquele que come e bebe sangue do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue, né? Então, vamos, nesse momento, baixar nossas cabeças, pensar em Deus, sondar os nossos corações, porque se há algo em meu coração, nesse momento, que impeça um culto totalmente agradável a Deus, seja algum ressentimento, seja alguma amargura, seja algum pecado oculto, seja o nosso orgulho, qualquer coisa que nos impeça, que esteja atrapalhando a nossa comunhão com o Senhor Jesus e com os irmãos, que nós possamos, nesse momento, estarmos entregando ao Senhor. Então, vamos deixar um tempinho para que nós possamos, nesse momento, 1 ou 2 minutinhos, vamos orar nós com Jesus, o nosso Senhor. Vamos sondar nossos corações para louvarmos, adorarmos o restante do culto e participarmos da comunhão com o Senhor. Senhor Deus, ó Pai, nesse momento, entregamos aqui nossas orações. Espírito Santo, obrigado por nos convencer dos nossos pecados, por nos mostrar aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo, Deus, contigo, Senhor Jesus, contigo, Espírito Santo, e atrapalha a nossa comunhão com os nossos irmãos. Deus, nós declaramos aqui que somos povo do Senhor. Estamos aqui juntos, como família, para ceiar o pão da vida, para beber o sangue da vida, o sangue que remiu os nossos pecados. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então, irmãos, nesse momento, vamos dividir o nosso pão, o pão que o Senhor Jesus nos deu, como família. Vamos nos servir do corpo de Cristo e do sangue de Jesus. E como corpo, como família, como noiva de Cristo, vamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Vou pedir que a Anne faça uma oração nesse momento. Amém. Oremos. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Deus, por esse momento tão especial de sentarmos à mesa com o Senhor, como corpo de Cristo, como família, Senhor. Pai, muito obrigada, Deus, porque isso só é possível, porque o Senhor, com teu imenso amor, entregou o seu único filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados e nos trazer de volta, Deus, para o caminho, Deus, para o teu prumo divino. Louvado seja o Senhor, Pai. Nós queremos declarar aqui nessa manhã o nosso amor pelo Senhor, Pai. Nós queremos declarar aqui a nossa entrega, Pai, para o Senhor e te pedir, Pai, que seja feita a tua boa, perfeita e agradável vontade em cada família aqui reunida, em cada igreja reunida, Pai, nesses quadrados. O Senhor nos mostra, Deus, tantas igrejas, tantas famílias reunidas, Pai. Louvado seja o Senhor.
e que nós possamos crescer ainda mais em Ti, Deus, como o corpo de Cristo, e o Senhor sendo o cabeça, Pai. Que nós possamos seguir os Teus pensamentos, a Tua vontade, e cumprir o Teu querer aqui na terra. Declaramos, Pai, que nós queremos ser dependentes do Senhor, para viver a Tua história, e para viver o Teu milagre aqui, com as nossas famílias e todas as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. Eu quero Te louvar, Te agradecer por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu ainda vais fazer. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Celebrar que nós somos um só no Senhor, um só corpo no Senhor. Glória a Deus. E agora eu vou passar então a palavra para Megumi, que ela vai nos conduzir nesse momento de adoração através de cânticos. Bom dia. Consegue me ouvir bem? Espero que sim. Aqui dá? Tá ok? Beleza. Então, bom dia, irmãos. Glória a Deus por mais um dia que a gente pode estar aqui, né? Eu peço já perdão pro Alex, mas eu tava pensando em uma música, mas Deus me incomodou e vamos mudar a música. Então vamos cantar o Tens Liberdade Aqui, né? Vamos chamar o Espírito Santo. Ele já está aqui, certo, né? Deus está em todos os lugares. O Espírito Santo mora na gente, mas nós queremos intensificar a presença dele. Então, queria agora que a gente colocasse, né, entronizasse ele no meio dos nossos louvores, que ele seja o verdadeiro convidado especial, né, o honrado em nosso meio. Amém. Queria pedir para os irmãos fecharem os olhos e não olhassem para os lados, não olhassem para o que está acontecendo aí na casa, mas se concentrar em Jesus, se concentrar em Deus. Que a gente possa se perder e ficar pensando só em Jesus agora. Mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas
coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Que ele venha. Jesus está chegando e nós queremos falar: vem Jesus, vem Jesus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem.
então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Declare isso. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém. Amém. Amém.
teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. A bênção se derrame até 1000 gerações, tua família te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém. Obrigada, Jesus, porque a gente vem aqui para te cultuar, Deus, mas é o Senhor que nos abençoa, Pai. Obrigado, Deus, pela tua presença, que nós todos estejamos sentindo, Deus, a tua presença agora. Declaro aqueles que não estão se sentindo amados, que sintam o amor de Deus. Aqueles que precisam de um abraço, que sintam o abraço de Deus. Aqueles que não têm um aconchego dos seus pais, que têm um aconchego de Deus. Aqueles que não têm irmãos, que Deus seja esse irmão para você, um amigo para você. Obrigada, Deus, por ser tudo na nossa vida. E não é só um discurso, Deus, é a verdade, Pai. Obrigada porque mesmo sendo pequenos, Deus, mesmo sendo nada comparado a Ti, mesmo sendo pó, o Senhor nos ama, Deus. E o Senhor nos usa, Pai, de formas tremendas, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem usado, o Senhor tem usado esse coração disponível dos seus filhos, para realizar a Tua obra, Deus. O Senhor é o nosso Senhor, mas nós também somos filhos Teus. Obrigada, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá, Deus. Se não fosse por Jesus, quem nós seríamos, Deus?
Muito obrigada pelo teu sacrifício, Pai. Obrigado porque a gente tem a oportunidade de lembrar isso. De relembrar, Deus, e colocar como memorial nos nossos corações, que nós possamos estar lembrando sempre do teu sacrifício, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Receba esse louvor como sacrifício nosso, Pai, a Ti, com aroma agradável. E receba também, Pai, as ofertas e dízimos que todos oferecemos ao Senhor. Abençoe esse recurso, Senhor, e esteja na frente de tudo, direcionando aos responsáveis para a aplicação desse recurso em prol do crescimento do Teu reino, Pai. Abençoe Tua igreja e use, Pai, Teu servo para trazer a mensagem que o Senhor quer falar aos nossos corações. Use a boca dele, Pai, que o Senhor esteja no controle, que o Espírito Santo cresça em cada um de nós nesse momento, Pai, que estejamos abertos e preparados para receber a Tua palavra, para receber a exortação, Senhor, que o Senhor tenha a nos falar, que possamos, Senhor, cada vez mais praticar e viver o que o Senhor deseja, Pai, o que o Senhor quer para a nossa vida. Esteja conosco agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Bom dia, graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Em Deus, de fato, nós sempre temos o abraço, em Deus nós sempre temos o aconchego, a gente sempre tem um colo em Deus, e realmente que cada um de nós possa experimentar não só a presença dele entre nós nessa manhã, mas o seu amor, o seu carinho, o seu abraço, a provisão, na verdade, de tudo que a gente precisa. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Deus está presente na pessoa do Espírito Santo, independentemente de onde você está na sua casa. A Bíblia diz que quando a gente se reúne em nome do Senhor, Ele está presente, uma promessa que Ele fez, e Ele é o Deus que cumpre o que promete. Então a gente está reunido em nome dEle, mesmo que seja virtualmente. Então tenha essa certeza, Ele está contigo aí. E a segunda certeza que a gente pode ter é que Deus, Ele quer falar aos nossos corações. Deus é um Deus que fala, um Deus que quer que a gente tenha uma vida abundante, e por isso mesmo Ele nos ensina como fazer isso e como que a gente pode experimentar cada vez mais a vida abundante dEle. E é por isso que nós temos esse momento agora em que a gente vai abrir a palavra de Deus e que nós vamos ouvir a voz dEle. Então esteja com essa expectativa de ouvir a voz do Senhor. Nós estamos meditando sobre um tempo como este, qual é a palavra do Senhor para nós, e no último domingo que eu compartilhei sobre isso, nós encerramos um subtema dentro disso. Nós falamos sobre a decisão mais importante da nossa vida, que tem a ver com a salvação nossa, com a vida eterna com Deus. E a gente viu uma coisa muitíssimo importante, e ao falar isso, espero que imediatamente venha na sua mente, porque a gente meditou isso várias semanas, né? Que basta uma única coisa, só precisa uma coisa para você ter a vida eterna, experimentar a vida abundante que Deus tem para você e para mim. Essa única coisa é crer de verdade em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Crer de verdade. Então eu já queria começar dizendo que se você está conosco nessa manhã e ainda não tem essa convicção de que você tem a vida eterna, de que não importa o que aconteça, você estará para sempre com o Senhor, em plena alegria, numa vida abundante e plena. Se você não tem essa convicção, você só precisa fazer uma coisa nessa manhã, que é crer de verdade em Jesus. E a gente viu algumas implicações, né? O crer é no coração, é uma atitude, uma decisão. Mas para ser de verdade, existe pelo menos 3 implicações que a palavra nos traz. Crer de verdade implica em arrependimento. Então, se eu decido crer em Jesus, eu estou também dizendo não para o pecado. Não vou ser perfeito, não vou ficar sem pecar, mas eu vou lutar contra o pecado, eu não vou mais
aceitar passivamente e muito menos deliberadamente eu vou querer pecar. Eu vou lutar contra isso. Segundo lugar, crer de verdade em Jesus significa abrir mão da minha própria vida para abraçar a vida que Deus tem para mim. Então eu abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus projetos, dos meus valores, para abraçar e receber a vida de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus, que são infinitamente melhores do que os meus planos na minha vida. Então eu preciso fazer isso. A terceira coisa que a gente terminou vendo sobre isso no último domingo que nós meditamos é que crer de verdade em Jesus também inclui uma decisão de priorizar o relacionamento com Ele. Você colocar como a coisa mais importante da sua vida o relacionamento com Deus. Na verdade, a vida que Deus chama você e a mim a termos, o plano dele em uma só palavra é isso. É uma vida de intimidade, de um relacionamento profundo, pessoal e íntimo com Ele. Isso é amar o Senhor, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Amar é se relacionar. Então é isso que nós vimos, eu estou só relembrando aquilo que a gente viu. E nessa manhã, irmãos, nós vamos conversar e ver na palavra de Deus que para um tempo como este, Deus quer também que a gente tenha uma nova relação, um novo relacionamento, a gente encare a palavra de Deus de uma forma talvez diferente da que a gente vem encarando até hoje, né? E então nós vamos abrir um texto agora e nós vamos ver algumas atitudes que a palavra de Deus nos chama a ter em relação a ela própria. O que a Bíblia diz em relação a como a gente se posiciona diante da palavra de Deus. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no texto de Tiago, capítulo 1, Tiago 1, de 19 até 25. Tiago 1, 19 a 25. Se você está com seu aplicativo, né, então eu peço que você abra na Nova Almeida Atualizada, nessa versão Nova Almeida Atualizada. Tiago 1, de 19 até 25. Vou pedir hoje que o nosso irmão Joaquim, pode ser Joaquim, você ler para nós o texto Tiago, capítulo 1, de 19 até 25. Ok, Joaquim? Obrigado. Só um momentinho, pastor. Ok. É o fone? Tiago, a minha é revista e corrigida, pastor, viu? Não tem problema, pode ler, irmão. É do 19 a 25? 19 a 25, isso. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acumulado de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho, ao seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e se foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem a palavra, a lei perfeita da liberdade, e nisso perseverar, e não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra
este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém. Muito obrigado, irmão Joaquim. Irmãos, nós acabamos de participar, né, do encontro sobre discipulado. Esse encontro terminou, foi o fim de semana passado, depois até do culto a gente ainda teve um momento à tarde, né? Então 19 pessoas da nossa igreja participamos e Deus falou muita coisa, todos nós voltamos impactados com muitas verdades. E uma coisa que Deus me falou no coração e me tocou bastante foi com relação a como nós, como igreja, lidamos com a palavra de Deus, né? E é claro, qualquer igreja evangélica, qualquer igreja, e isso está correto, tem a palavra de Deus como uma coisa muito importante. Então, todo culto, por isso, nós temos a mensagem, né? Nós temos a escola bíblica dominical, que a gente estuda a palavra de Deus de forma mais participativa. Quando o grupo pequeno se encontra, vai também estudar o quê? A palavra de Deus. Então, e isso, amém, é isso mesmo, está correto, né? Mas a verdade é que a colocação do palestrante foi a seguinte: quando uma pessoa chega na igreja, começa a participar e depois toma a decisão, crê em Jesus, rapidamente, o que ela percebe, como que ela se posiciona em relação à palavra? Participando da programação normal da igreja, fica parecendo que qual é o normal nosso em relação à palavra? Bom, todo encontro a gente ouve da palavra. Amém. Muito bom. E aquilo às vezes nos impacta, às vezes não, às vezes faz muito sentido, às vezes eu estou lá só para ouvir, enfim, tem esse momento, às vezes a gente nem presta muita atenção, enfim. Mas a grande verdade é que na maioria dos casos, na maioria das vezes em nossa vida, fica, depois de meses, de um ano na igreja, qual fica sendo a rotina normal? É que eu ouço a palavra, legal, muito bom, e a minha vida segue. E às vezes eu lembro por exemplo, só uma questão para a gente pensar, né? Quantos de nós a gente lembra da mensagem do domingo passado? Eu queria que a gente lembra amém, amém. Eu queria que a gente lembra do tema, né? Será que a gente lembra, não estou dizendo a referência, tá? Porque a referência desculpa. A referência ninguém vai guardar, né? Se foi em Hebreus, se foi... Mas será que a gente lembra... quando a gente lembra de texto? Que texto nós meditamos no domingo passado? Agora pense o domingo retrasado, né? E esse mês todo que passou, mês de fevereiro, o que a gente aprendeu da palavra de Deus? Então, em outras palavras, o que o palestrante colocou, eu achei que descreve muito bem, parece que a normalidade é que está tudo bem, nós, a cada domingo, ouvimos a palavra, sermos tocados ou não, acharmos bom ou não, e a vida segue. E aí vem outro domingo, glória a Deus, estamos de novo recebendo a palavra, e fica parecendo que a coisa mais importante para nós é ouvir a palavra de Deus e deixar Deus nos tocar. Eu vou fazer uma outra pergunta ainda, né? O quanto você percebe da sua vida, por exemplo, olhando o ano passado, estamos no começo não, estamos já em março, né? Mas pensa 2020. Que coisas você ouviu da palavra que produziu uma mudança de vida na sua vida? Que coisas que você fazia antes, mas o ano passado você deixou de fazer porque a palavra de Deus falou isso? Que coisas você não fazia, mas porque você ouviu a palavra de Deus, você passou a fazer? Bom, essa meditação de tudo isso me pegou. E como pastor e responsável aqui pela igreja, junto com o pastor Massachi, eu fiquei pensando seriamente, puxa vida, realmente alguém que participa um tempo na igreja fica parecendo que a palavra de Deus é isso. A gente ouve nos cultos, no grupo pequeno, na EBD, e ok, a gente vai conhecendo mais, aí se tiver um concurso bíblico, né? Quem foi fulano, o que é isso, aquilo, a gente sabe responder. Mas a grande pergunta é o quanto isso... Será que é isso mesmo que Deus quer da palavra dele? Será que é isso mesmo que Deus propõe, que a palavra funcione conosco? Então é sobre isso que nós estamos meditando e nós vamos meditar nessa manhã. Bem claro, não está errado o centro da coisa ser a palavra. Um dos centros, não é que é o centro, né? A adoração é o centro, mas a palavra é o centro. Isso está muito bem. Mas a grande questão que eu já coloco para você e para mim qual deve ser a nossa postura diante da palavra de Deus?
Que atitudes Deus quer que a gente tenha diante disso? E, para começar, eu quero dizer que muito da nossa atitude diante da palavra tem a ver diretamente com como nós enxergamos a palavra de Deus. Então, olha que interessante, esse texto bem curto, são alguns versículos, mas ele fala coisas muito importantes sobre como o que é a palavra de Deus. Eu vou só destacar algumas. Ele fala 3 coisas extraordinárias aqui. Olha só, vou começar pelo 25, versículo 25. A palavra de Deus é a lei perfeita. Lei perfeita. Significa que ela é sem erros, que ela é uma coisa infalível. Ela é uma proposta de vida, os seus mandamentos, os seus princípios, os seus valores são perfeitos. Não tem falha nenhuma. Olha só, não existe nada nessa terra que alguém possa dizer que é perfeito, né? Você pode pegar a melhor lista de princípios de vida, né? Estratégias de como ser feliz. Não é perfeita. A palavra de Deus, ela é perfeita, porque só Deus é perfeito. Então você tem em suas mãos, e você ouve todo domingo aqui, e estuda todo domingo, uma palavra perfeita, sem erro, uma receita infalível, né? Infalível, princípios infalíveis. Em seguida, olha só, versículo 25 diz também que é a lei da liberdade. Parece contraditório essas duas palavras, né? Porque lei traduz no mandamento, numa obrigação. Mas a Bíblia vai mostrar claramente que só há liberdade verdadeira quando eu vivo os princípios da palavra. Senão eu serei... Sem isso eu serei escravo do meu pecado, eu serei escravo de mim mesmo, eu serei escravo de uma série de coisas que eu quero vencer na minha vida, mas não consigo. Não. A palavra de Deus é aquilo que traz liberdade perfeita. E, finalmente, olha só o versículo 21. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos salvar. Então, ela tem poder para salvar, não tem a ver só com a vida depois da morte, né? Mas ela tem poder para dar o tipo de vida que Deus quer que todos nós experimentemos, uma vida plena e abundante. Ok, irmãos? Então, agora vamos ir para o texto e olhar bem rapidamente 3 atitudes que o texto diz que você deve ter em relação à palavra. Primeira atitude, versículo 19. Olha só, versículo 19. Vocês sabem estas coisas. Primeiro, olha só. Tiago está dizendo, aquilo que eu vou dizer agora, inspirado pelo Espírito Santo, não é coisa nova. Então, irmãos, aquilo que você vai ouvir nessa manhã não é coisa nova. Mas a grande pergunta que você deve fazer não é se é coisa nova ou não. É se eu estou vivendo isso ou não. Então, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir. Primeira atitude fundamental, a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Bom, básico, é lógico, a gente tem que ouvir a palavra de Deus. A gente costuma entender esse princípio apenas no contexto dos relacionamentos. E, de fato, ele está dizendo assim, olha só, cada um seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E, em seguida, o versículo 20 diz que a ira humana não produz a justiça de Deus. Então, é verdade que Tiago está aplicando também, a palavra de Deus está aplicando, em relação aos relacionamentos. Seja pronto para ouvir o outro. Tardio para falar, tardio para se irar. Mas, na verdade, eu entendo que Tiago, ele abre um parêntese e fala sobre o relacionamento, mas o foco dele não é esse. O foco da palavra é ouvir a palavra de Deus. Tanto é que no versículo 21, olha só, portanto, acolham com mansidão a palavra. Então, olha só como Tiago o Espírito Santo está falando, na verdade, sobre uma atitude em relação à palavra de Deus, que é aplicado, entre parênteses, no versículo 19 e 20, para relacionamentos. Mas está dizendo, todo homem, pois cada um esteja pronto para ouvir. E olha só, o que diz aqui de ouvir, não é somente um ouvir qualquer, mas esteja pronto para ouvir. Então eu entendo, irmãos, primeira coisa que Deus quer que você e eu façamos em relação à palavra, que você ouça com prontidão. Você ouça com prontidão. O que significa isso? Que você esteja pronto para ouvir, significa que você esteja preparado para ouvir.
Irmãos, é importantíssimo a gente preparar a nossa mente, o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Porque se a gente não fizer isso, a gente acaba não conseguindo ouvir. Vai entrar no ouvido, vai sair pelo outro. Ouvir não é isso. Ouvir é você com prontidão. Você está preparado, você está com foco em ouvir, todos os seus sentidos estão concentrados naquilo, você não está se deixando distrair por outras coisas, mas você está focado em ouvir a palavra de Deus. É interessante porque Jesus, contando uma outra parábola, diz que o inimigo, ele é como pássaros que pegam a semente da palavra e comem antes que ela produza fruto. Então, o primeiro obstáculo, de fato, a vencer no relacionamento com a palavra é prontidão para ouvir. Irmão, toda vez que você estiver aqui no culto, é por isso mesmo que a gente ora, né? A oração não é só um costume da gente orar antes da mensagem, porque é um item do programa, não. É porque a palavra de Deus diz que a gente tem que estar pronto para ouvir. Prepare o seu coração, abra sua mente, ore, Senhor, eu quero estar aqui como uma terra arada, e a tua palavra como uma semente caída, que ela produza frutos. Tira todo espinho, tira toda pedra, dá ordem para que os pássaros saiam para longe da sua vida e não te atrapalhem no ouvir. E eu queria dizer que quando a gente faz um culto virtual como esse, isso é mais importante ainda. Porque na igreja você tem menos coisa para distrair, você está ali, né, todo mundo junto. Aí na sua casa, se você não parar, irmão, então, primeira coisa importante, você no culto, no seu momento de culto a Deus, pare tudo. Olha só, quando você está na igreja, você para tudo. Então, não faz sentido durante o culto você estar adiantando um trabalho que está demorado, você tem que entregar um relatório amanhã, né? Você tem que... Não, pera aí, eu separo esse tempo para cultuar a Deus e para ouvir o Senhor. Prontidão em ouvir, esteja pronto para ouvir. Segunda atitude, versículo 21. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. Olha só, é interessante porque aqui diz que a palavra está implantada. Então eu digo o seguinte, quando você ouve com prontidão, a palavra foi implantada em você. Então ouvir com prontidão imagina assim, aquela terra arada e a semente da palavra caiu, ela foi implantada. Então o primeiro passo aconteceu. Mas isso não é suficiente, você precisa acolher essa palavra. O que é acolher? Acolher é aceitar, é receber. Acolher alguém também é você guardar. Acolher alguma coisa significa você guardar aquilo, protegendo, preservando aquilo. Irmãos, Deus quer que você ouça e ao ouvir ela ser implantada no seu coração, que você receba, que você acolha, significa que você tem que pegar essa palavra e interiorizar para dentro de você. Ela tem que fazer parte da sua mente, os valores da palavra têm que se tornar seus valores, né? Os princípios da palavra precisam tornar seus princípios de vida, você acolher isso para dentro de si mesmo. E é interessante que também em acolher existe um qualificativo, né? Ouvir é com prontidão, acolher é com mansidão, Literalmente, mansidão significa o quê? Tem dois sentidos básicos, mansidão. O primeiro sentido imediato é sem brigar. Alguém manso é alguém que não briga, que não revida, que não é uma pessoa briguenta. Irmãos, não fique brigando com a palavra de Deus. Mas como é que isso acontece? Olha, quando você ouve alguma coisa, você diz, não, o que é isso? Não é possível um negócio desse, né? Tá doido, Deus está falando, tá querendo que eu faça isso, que eu faça aquilo. Não, acolher com mansidão significa eu não vou brigar. Não significa você tem que pensar, você tem que usar sua mente que Deus te deu. Mas a palavra de Deus, ela não está aí para ser julgada, para ser avaliada, não. Se você é um discípulo de Jesus, você vai acolher com mansidão. Pode parecer absurdo, ok, é um absurdo, eu não entendo, mas eu vou acolher. E eu vou pensar, vou pôr ela para dentro do meu coração, vou ruminar isso, vou meditar e eu vou acabar entendendo. Não pode ser que eu não entenda, mas não importa, eu vou acolher e vou deixar... Eu lembro de um pastor que falava isso, eu pego minha gaveta das coisas não compreendidas, ponho lá dentro, mas fica dentro de mim, fica no meu coração, na minha mente. Acolher com mansidão, sem brigar, né? E o segundo sentido de mansidão tem também o sentido de humildade. Alguém manso e alguém humilde.
significa o quê? O reconhecimento que nós não sabemos. Deus é quem sabe. Que eu não sou perfeito, mas a lei do Senhor é perfeita. A palavra de Deus, como nós dissemos, é a lei perfeita. Então, se ela entra em conflito com alguma ideia que eu tenho, ora, eu vou deixar essa ideia para lá e vou pegar a lei perfeita. Então, humildade significa reconhecer que a palavra é quem ela é. Então, sem humildade eu não acolho. O contrário de acolher, qual é um contrário de acolher? Em lugar de rejeitar, um contrário de acolher é julgar. Pensa no relacionamento. Você não acolhe alguém porque às vezes você julga a pessoa. Não, acolher não é julgar. Então, por isso que eu estou dizendo, a Bíblia diz, olha, acolha com humildade. Acolha com mansidão, sem brigar, sem discutir. Receba a palavra, deixe a palavra e guarde essa palavra no coração. Não perca a palavra. Não perca a palavra. Muitas vezes Deus nos fala coisas tão importantes, é aquilo que eu estou dizendo, mas no domingo que vem a gente já não se lembra. Ou daqui 2 domingos, daqui 1 mês, aí acabou, né? Eu já não me lembro, porque... Não, aquilo que Deus falar para você, irmão, acolha. Significa guarde, protegendo isso, para isso não se perder, para isso ficar com você. Terceira e última atitude que o texto traz, versículos 22 a 25, que é o centro de tudo. Olha só, não basta apenas ouvir com prontidão. Não basta apenas também acolher com mansidão. Mas no final eu preciso... Versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Eu preciso, no final, praticar. O alvo final da palavra de Deus é que a gente pratique. Para isso, eu preciso ouvir com prontidão. Eu preciso acolher com mansidão. Mas só até aí ainda não produziu o fruto. O fruto é a prática da palavra, eu vivenciar essa questão. E é interessante que o versículo 23 a 24 vai falar de uma ilustração que, resumindo a história, está dizendo o seguinte: se eu não pratico a palavra, eu posso até ter acolhido com mansidão, e estou guardando ela, mas ela não vai durar muito. Só vai ficar na minha mente, no meu coração, ela só vai ficar permanentemente em mim se eu praticar. Vou falar uma coisa muito simples, hein? Quem de vocês se lembra como é que resolve uma equação de 2º grau? Né? Você tem que calcular o delta, né? Que tem uma fórmula lá que eu nem mais lembro. O Midson levantou a mão. Eu vou arriscar uma coisa, irmãos. Quem se lembra... Das duas, uma, ou porque com todo respeito, não é um nerd da matemática, né? E eu estou falando isso como elogio, então né? Ou então é porque você precisou disso, e você precisa disso e usa. Eu estou vendo o Mitch balançar a cabeça, né? Quem trabalha na área de engenharia, né, projeto eletrônico, de repente, eu vou ser sincero, em termos concretos, eu nunca usei na minha vida uma equação de 2º grau. Nunca precisei resolver uma equação de 2º grau na prática. Mas então, por que a gente esquece? Porque a gente não praticou. Aquilo que a gente não pratica, ela não fica acolhido permanentemente. Então, esse é um primeiro ponto. Por que eu preciso praticar? Bom, o 23 e 24 vai usar essa expressão, né? E olha só como esse é o centro, versículo 25. Quem não pratica é um ouvinte que logo se esquece. Ouvinte que logo se esquece da palavra de Deus. Aí você perde a palavra de Deus. Aí não adiantou nada você ter ouvido com prontidão, não adiantou você ter acolhido com mansidão, mas ela não vai sobrar na sua vida. Você precisa praticar. Mas é óbvio que o mais importante não é só isso. E aí eu vou colocar o grande alerta de Deus no versículo 22. Se você ouve com prontidão, acolhe com mansidão, mas até aí, sabe qual é a sua categoria nesse texto? Você é um ouvinte. Mas você é um bom ouvinte, hein? A maioria de nós, às vezes, não é nem bom ouvinte, mas bom ouvinte, ele ouve com prontidão, ele acolhe com mansidão. Mas se eu fico até aí, versículo 22 diz o quê? Eu estou enganando a mim mesmo. O que significa? Eu estou achando que está tudo bem. Olha, puxa, eu sou um cristão nota 10, eu sou um discípulo muito bom. Porque, olha, toda vez na mensagem eu estou prestando atenção, eu acolho com mansidão, não fico julgando, eu digo, não é isso mesmo, eu quero viver desse jeito. Mas até esse ponto, se eu não pratico,
Eu estou achando que minha vida de discípulo está tudo jóia, está tudo ok. A minha nota, tudo bem, 10 é só Jesus, né? Mas tudo bem, tá um 7, 7,5, 8. Não, se eu não pratico, eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou achando que sou um discípulo para valer, mas, de fato, eu não sou, né? Então, esse é um alerta forte que a palavra de Deus está para você e para mim. Deus a gente não engana, tá certo? Deus nunca é enganado porque Ele conhece todas as coisas. Mas o grande problema é eu enganar a mim mesmo. Eu achar que estou sendo uma coisa e não estou sendo aquilo. Ok. E, finalmente, também eu quero dizer que, assim como os demais, o praticar tem um qualificativo. Claro que praticar já seria muito bom, o que está dizendo é praticar, mas olha só o versículo 25. Nela persevera. Ele é um operoso praticante que persevera. Terceira e última atitude, pratique com perseverança. Irmão, para você praticar, vivenciar os princípios da palavra, você tem que ter a perseverança. Significa não desistir, continuar, ter disciplina, ter foco, colocar como prioridade. Eu vou perseverar em praticar, eu vou continuar praticando a palavra de Deus. E aí o resultado final, e assim eu já estou encerrando, olha só o versículo 25, no final. Quem ouve com prontidão, acolhe com mansidão e pratica com perseverança, esse será bem-aventurado, será abençoado, será feliz naquilo que realizar. Então, você quer ter uma vida abundante, você quer ter uma vida plena, uma vida que de fato seja com V maiúsculo, então você precisa se relacionar adequadamente com a palavra de Deus, nessas 3 atitudes que nós vimos nessa manhã. Eu quero convidar você, hoje nós vamos aplicar de uma forma diferente, e tudo isso já é resultado do encontro discipulado, tá, irmãos? Eu quero convidar você a gastar 2 minutinhos diante de Deus em oração e também em meditação e avaliação da sua vida, e você vai anotar 2 coisas. Eu quero que você gaste 2 minutinhos para anotar 2 coisas. Aliás, desculpa, antes de eu falar o que você vai fazer, né? Ok, já está aí né? Nós vamos jogar já no... Mas antes disso, eu esqueci de fazer só uma coisa. Eu quero dizer para vocês, irmãos, como é que eu tenho tentado, qual é a minha forma de, na prática, praticar isso que nós ouvimos nessa manhã, né? Já faz alguns anos, na verdade já faz, talvez está aí para 10 anos, quase 10 anos, que eu ouvi de um pastor e comecei a adotar isso. Ok, eu tenho feito um diário espiritual. O que é? Você arranja um caderno, primeiro estava fazendo num caderno de capa dura para durar e tal, um livrinho, né? Hoje depois, eu quero dizer outra coisa, depois do discipulado eu mudei. Eu agora estou fazendo numa pasta de folhas perfuradas, porque eu posso enfiar qualquer folha em qualquer ordem, eu posso tirar a folha daqui e armazenar, enfim, não importa. Mas tenha um caderno, um diário espiritual, que você vai fazer o quê, irmão? Todo devocional que você faz, aquilo que Deus te falar, você vai anotar. Aquilo que Deus te mostrar para fazer, você vai anotar aquilo. Para quê? Para você acolher com mansidão, para não se perder. Aqui na mensagem, né, espero que a partir do domingo que vem, todos nós façamos isso, traga o seu diário espiritual para a mensagem. Porque aquilo que Deus falar para você através do pastor, você vai anotar, vai dizer, olha, Deus me falou isso. Olha, aquilo que no final você tem aquele momento de orar, não, eu quero praticar, Deus me falou para eu fazer isso. Você vai primeiro anotar uma coisa que Deus falou para você. Então, durante esse momento da mensagem, Deus me falou isso. Anote o que Deus te falou. Segunda coisa, anote pelo menos uma coisa prática, concreta, que você quer fazer em função daquilo que Deus falou para você. Aí você vai estar ouvindo com prontidão, acolhendo com mansidão e querendo praticar com perseverança. Então, anote uma coisa que Deus falou para você. Anote, em segundo lugar, uma coisa prática que Deus quer que você faça em função do que Deus falou para você. 2 minutinhos, irmãos. Vamos lá. Ok, pessoal, já passou o tempo dos 2 minutinhos. Agora nós vamos fazer rapidamente o seguinte.
nós vamos nos dividir em subgrupos de 3 pessoas, cerca de 3 pessoas, e rapidamente, vai ser bem rápido, que são 7 minutos para isso. Cada um vai rapidamente compartilhar o quê? Deus me falou isso e eu estou decidindo fazer isso. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando e que a gente pratique mais da palavra de Deus sempre. Rapidamente nos avisos, nós queremos louvar a Deus e agradecer pela presença daqueles que nos visitam, né? A Carmen já esteve com a gente, mas está mais uma vez com a gente, né? A Luana também está conosco, a gente está feliz com a presença de vocês, sem contar os que sempre estão com a gente, a Bruna e as demais pessoas que já são da casa, né? Eu queria dizer que a gente também recebeu a visita, mas não ficou até o fim, da Neila. A Neila, ela foi membro da nossa igreja há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, né? E ela atualmente está morando na Europa, né? Não sei se ela está passando no Brasil e entrou, ou se ela estava por lá e conectou, porque sendo online tem essa facilidade. Mas Deus abençoe todos vocês, Deus nos abençoe. Já foi distribuído a programação mensal, a programação de março, né? Se você não recebeu, dá um toque que a gente envia para você. Então, que você possa participar, e não podendo participar, mas orar por aquilo que está acontecendo na igreja. E hoje a gente continua com a EBD, em seguida ao nosso culto, né? E eu quero incentivar você a participar, porque a gente está justamente vendo qual a direção de Deus para nós. Como eu disse, temos conversado na liderança sobre isso, e estamos compartilhando e vendo na palavra de Deus aquilo que nós temos entendido ser uma direção de Deus para a igreja. Então, Deus abençoe. Cá? Amém. Então, a gente tem agora uma pequena homenagem, e é bem pequenininha mesmo, mas com muito carinho, com muito amor, feita pelas crianças e os pré-adolescentes da nossa igreja, e é para todas nós mulheres. Então, vamos ouvir atentas, com o coração aberto, eles fizeram com muito carinho. Uma mulher exemplar, feliz quem eu encontrar. É muito mais valiosa do que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Feliz Dia das Mulheres! Feliz Dia da Mulher! Feliz Dia das Mulheres! Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, amamos. Obrigada. Que Obrigada, lindo. turma. Foi muito lindo. Só de Deus mesmo. Amém. Muito lindo, lindos, lindos, lindos. Obrigada. Vai ficar disponível no culto gravado, irmãos. Aí dá para a gente assistir mais outras vezes. Amém. Agora nós vamos passar, então, para a bênção apostólica, pedir para o pastor Masashi nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Watashi tachi no Shu Yesu Kristo no megumi, Shinaru kami no ai, Serei no majori to Nagusame ga ima mo eien ni watashi tachi to tomo ni arimasu you ni. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Amém.
Amém. Deus abençoe. Bom domingo para todos. Deus abençoe. Até daqui a pouco. Deus abençoe. Feliz Até Dia daqui a das pouco. Mulheres para todos. Feliz Dia das Mulheres. Das mulheres. Parabéns, mulheres Dia das valorosas. Mulheres. Dia 8. Deus seja Amém. louvado. Pessoal, quem vai permanecer na IBD, permaneça conectado, né? Daqui 10 minutinhos tá a contagem aí, a gente vai começar. Deus abençoe. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que tenha te abençoado. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e também de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.